O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela fica muito bem nesse short, e pergunta o nome dela e fala que se chama Nate. Porém, ela fala que tem namorado e não vai falar o seu nome. Ele então fala que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não poderia falar o seu nome. Ela responde que ele não faz o tipo dela e que ela é comprometida e nem adianta ele insistir. Ele pergunta se não pode pegar o número dela e ela responde que é claro que não. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele. Ele então fala que não vai mais incomodá-la. Ele a deseja um bom dia e caminha na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a máquina de luxo do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Olha a reação da garota ao ver o carro de luxo do Nate. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela e dessa vez ela passa para ele o contato imediatamente. Ele então pergunta quais os planos dela para agora e ela responde que poderia ser alguma coisa junto com ele. O Nate então fala que ele não tem nenhum compromisso agora e está livre para fazer o que eles acharem melhor. Ele então pergunta se ela já andou em um carro desses alguma vez. E depois dela falar que não, ela fala que sempre tem a primeira vez e que ela está muito empolgada. Ele chama ela para entrar no carro com ele e fala que ele é um cavaleiro e vai abrir a porta para ela. Ela não perde nenhum minuto e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, o Nate pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo encontrar com o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele e ela responde que é porque ela não o conhecia. E ele fala que foi só ela ver o seu carro que ela mudou de ideia. E ela fala que não sabia quem que ele era e agora ela sabe quem ele é. O Nate então fala que ela sabe quem ele é agora porque ele tem uma McLaren e ela acaba concordando com ele. Ele então pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Ela então concorda e aceita o pedido de Nate, mas ele fala que está confuso porque ela tem namorado. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo. O Nate fala que o único problema é que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. Ela então pergunta se ele não vai mais levar ela para a casa dele. E ele fala que não e pede para ela descer do carro agora. Ela desce do carro debochando do Nate e fala que ele é um idiota, mas no fim ela acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E ela agradece o elogio. Ele então fala que viu ela de longe e achou ela muito linda e maravilhosa e que não queria perder a chance de falar com ela. Ele pergunta qual que é o nome dela e ela responde que se chama Carolina. Em seguida, ele se apresenta para ela. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo para a sua casa. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, que está quase casando. Ele então pergunta cadê o namorado dela e ela fala que ele está trabalhando agora. O Naya pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos, mas ela fala que não, que é melhor não. Em seguida, ele vai na direção da sua Lamborghini e quando ela vê a Lamborghini do Naya, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem batendo no vidro do carro perguntando se o carro é mesmo dele. O youtuber confirma que o carro é dele e ela então demonstra interesse e pergunta o que ele queria falar com ela.
Ele fala que ele mudou para a cidade há pouco tempo e que ele é de Ohio e fala que está tentando fazer novas amizades. E achou que ela poderia ser uma ótima amiga para ele. Mas ela tem namorado e que ele já entendeu que ela não pode ser sua amiga. Ela pede desculpas e fala que eles podem se conhecer melhor e que gostaria de dar uma volta no carro dele. E fala que pode mostrar a cidade toda para ele. O Nair pergunta se o namorado dela não vai se importar. E ela fala que ele não precisa ficar sabendo que vai ser um segredinho deles. E que o namoro dela não está indo muito bem e talvez ela já queira terminar com ele. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha, e ele fala que trabalha com muitas coisas, mas principalmente com o mercado financeiro. Ela então pergunta se ele não vai levar ela para dar uma volta no seu carro. O Nair pergunta por que ela foi rude com ele no início e não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele não era um bom pretendente para ela. Mas o Nair questiona que quando ela viu sua Lamborghini, ela mudou de ideia na mesma hora e veio falar com ele. Ele então abre a porta da Lamborghini e manda ela descer do carro e fala que não sai com mulher interesseira. A mulher desce do carro achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nair Price. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pede para ela esperar, mas ele acaba assustando a garota do jeito que ele chega. Ele então pede para ela passar o seu telefone porque ela é linda demais. A garota fala que está com pressa e não está interessada em falar com ele. O YouTube pergunta se ela tem namorado e é por isso que ela não pode falar com ele. Ela responde que sim, que tem namorado. Então Joel se despede e caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele tem um Corvette, ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. E demonstra total interesse em falar com Joel. Então ela fala que ele tem um belo carro. Joel confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários carros e deixa ela ainda mais impressionada. Em seguida, Joel fala que ele achou que ela não queria falar com ele. Ela responde que disse aquilo e estava brincando e era brincadeira. Joel pergunta se ela tem mesmo namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Então Joel pede para tirar algumas fotos com ela do lado do carro. E é claro, ela fala que sim e começa a pousar para as fotos. Joel então fala que ela leva jeito para ser modelo e que as fotos ficaram ótimas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, Joel pergunta por que ela não queria falar com ele quando foi falar com ela. E ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou e fala que ele era um estranho. Joel fala que ele não é estranho e ele é só um cidadão aqui de Detroit. Em seguida, Joel convida ela para eles saírem para beber juntos. E a garota topa e aceita o convite de Joel. Então ele fala para ela entrar no carro. E mesmo ela não passando no teste, dessa vez Joel resolveu sair com ela. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, o youtuber fala que ela está fantástica e muito linda e diz que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e se apresenta dizendo que se chama Naya.
Em seguida, ele fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas e fazer amizades. E fala que ela podia ser uma ótima amiga para ele. Ela fala que sim e diz que ela é uma ótima amiga. Na sequência, ele pede para pegar o Instagram dela. E ele fala que gostou da energia positiva dela. Nair pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela fala que não tem namorado e que está sozinha no momento. Então Nair fala que ela é uma garota linda e igual ela não pode ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou uma pessoa que seja verdadeira e que dê certo com ela. Em seguida, ele pergunta se ela tem tempo agora e depois dela falar que sim, ele convida ela para ir almoçar com ele no restaurante. Ela topa e aceita o convite dele e entra no seu Corvette. Dentro do carro, depois de dar uma volta com ela, ele para e mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para seu canal no YouTube. E fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que na verdade ela passou no teste e foi muito legal com ele. E fala que gostou muito das atitudes dela. Ela fica muito surpresa e fala que não imaginava isso. Nair fala que ela é uma mulher sensacional e fala que ele vai levá-la no restaurante para eles se conhecerem melhor. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, e então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga para ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado.
Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala para ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira e fala que ele está realmente perdido e gostaria da ajuda dela. Porém, ela responde que está ocupada e não pode falar com ele agora. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e que ela tem namorado e sai andando. O Nate então vai até a sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem até ele toda interessada, perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim, dá um abraço nela e se apresenta para ela. Ela então pergunta o que ele está precisando e ele fala que queria saber o nome dessa rua onde tem um bom restaurante. Dessa vez, a garota passa para ele todas as informações e fala que ela estava muito ocupada numa ligação importante. Ele então pergunta se ela estava falando com o seu namorado. Ela fala que não, porque ela não tem namorado. Ele questiona que ela disse que tinha um namorado e ela responde que estava jogando com ele. Em seguida, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela responde que trabalha como social media. O Nate então fala que é bem legal esse trabalho e pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez, ela passa para ele seu telefone sem nenhuma dificuldade. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, resumindo, ela fala que ele podia levar ela para fazer compras no shopping. Porém, o Nate fala que primeiro quer conhecê-la melhor para saber se ela é uma mulher que ele quer no seu ciclo de confiança. Ela fala que ela é genuína e que ela pode oferecer muita coisa para ele. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela. E ela responde que estava com pressa e não podia desligar a chamada. O Nate fala que foi só ver a sua McLaren e que ela demonstrou interesse na mesma hora. Ela então fala que gostou mesmo do carro dele e que ele parece um cara bem sucedido. Ele então fala que ela deu energias para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e que ela interessou mais no carro do que nele. E pergunta se ele não tivesse a McLaren, se ela tinha parado para conversar com ele. A garota fala que sim, que ela ia querer falar com ele do mesmo jeito. Sei como é que é. O Nate então fala que ele não vai conseguir ter uma relação com ela sabendo que ela se interessou mais no carro do que nele. Ele então fala pra ela que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais nada com ela. Ela desce do carro achando ruim e fala que ele é um idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber Nate. Iniciamos o vídeo com o Naya abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e gostou do estilo dela. Em seguida, ele pergunta se pode falar com ela bem rápido. Porém, ela responde que não porque não o conhece e não fala com estranhos. O Naya fala que está tentando conhecê-la e dessa forma ele não vai ser mais um estranho. Porém, ela fala que tem namorado e é fiel ao seu companheiro. O Naya pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance disso acontecer e debocha do colar do Naya.
Em seguida, ele vai na direção da gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê a burrada que ela tá fazendo, na mesma hora ela dá meia volta e vai atrás dele perguntando o nome dele e se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que se chama Nair e que o carro é dele. Ela pergunta se o carro não é alugado e ele responde que não e fala que tem os documentos do carro e pode mostrar para ela. Ela fala que não precisa, que agora ela acredita nele. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e ela passa o telefone para ele sem nenhuma dificuldade. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que sim, mas que o relacionamento deles não está nada bom e que ela está pensando em se separar. O Nair fala que ele não quer arrumar problemas para ela e fala que está tudo bem se ela não quiser mais conversar com ele. Ela responde que não, que ela gostaria de conhecê-lo melhor e dar uma volta na sua Lamborghini, porque ela gostou muito mesmo do carro. O youtuber fala que ele estava procurando um bom restaurante para ele almoçar e pergunta se ela não quer vir com ele, dar uma volta em seu carro e depois almoçar com ele. Ela responde que sim, que seria ótimo. O Nair pergunta se ela quer mesmo entrar no carro dele, porque o namorado dela não iria gostar. E ela fala que não tem problema e entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que vai acontecer, se o Nair vai mandar ela sair do carro ou ele vai levar para a sua casa. Já dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando tentou iniciar a conversa com ela. Ela responde que ela é muito difícil e não dá bola muito fácil, mas que ela viu o potencial nele agora e quer conhecê-lo melhor. Ele então pergunta se ela mudou de ideia para conhecê-lo, se foi só por causa da Lamborghini. A mulher fala que o carro dele deixou ele mais charmoso e que não vai mentir. O Nair então fala que pelo menos ela está sendo sincera. Ele fala que gostou dela também e que quer conhecê-la melhor. Então ele chama ela para eles passarem na casa dele bem rápido para ele mostrar a casa para ela e que ela vai gostar muito. E ela aceita e concorda com ele. E daqui pra frente não se sabe o que aconteceu e comentem aí o que vocês acham. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia um tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona porque ela chamou ele de esquisito.
Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela. E começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos. E que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais.
A garota fala pra ele: olha pra mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola pra um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala pra ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente, a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro.
Então ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Iniciamos o vídeo com o Nae abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela ignora e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim e que ele está atrapalhando ela. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e ela fala que já disse que não e que ele não tem nenhuma chance com ela e ela é fiel ao seu namorado. E deixa ele falando sozinho. Ele fala que não vai mais incomodá-la e fala que ela não precisava ser tão rude com ele e a deseja um bom dia. E vai na direção da sua Lamborghini. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava muda de ideia e vai atrás dele batendo no vidro do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que o namorado dela é muito ciumento e por isso ela não estava falando com ele. O YouTube então pergunta por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele agora. Ela responde que foi grossa com ele e veio pedir desculpas. Nae fala que realmente ela pegou pesado com ele e nem olhou nos olhos dele quando estava falando com ela e que já teve uma má impressão dela. Ela pede para ele uma chance para desfazer essa má impressão que ela deixou. O Nae fala que tudo bem. Ele então fala que vai ouvi-la agora. Em seguida, o Nae pergunta se ela quer dar uma volta no carro dele e sair para beber um drink. E ela fala que sim e aceita o convite dele. O youtuber a questiona se o namorado dela não vai ser um problema. E ela fala que ela não quer falar dele agora porque isso não interessa, porque ele não precisa ficar sabendo de nada. Em seguida, o Nae fala que tudo bem e chama ela para entrar na Lamborghini com ele. E ela entra toda empolgada rapidamente no carro de luxo dele. Dentro do carro, o Nae pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz 4 anos. Ele então pergunta por que ele não colocou um anel de compromisso no dedo dela. E ela fala que não sabe o que ele quer da vida e que não bota muita esperança no relacionamento deles. Em seguida, o Nae pergunta o que ela espera de um homem. E ela fala que um cara que a trate bem e que tenha benefícios e que seja bom para ela. O YouTube então pergunta se ele seria um bom candidato para ela. E a garota responde que sim e fala que ele é um cara bem sucedido. E Nae fala que eles podem ir para casa dele agora, que ela vai gostar muito de lá. E que eles podem se conhecer melhor e curtir a tarde juntos. Ela então fala que tudo bem e aceita ir com ele para sua casa.
E comentem aí o que vocês acham que rolou lá na casa do Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e fala que ela parece estar muito bem e fala que gostou das tatuagens dela. Em seguida, ele pergunta o nome dela, porém ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Nate responde que ele quer conhecê-la e pergunta se ela não vai dizer o seu nome, e ela responde que não. Ele então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim. Ele então pega na mão dela e se despede e vai na direção da sua McLaren. Mas não demora muito para a garota voltar depois de ver a McLaren do Nate. Ela então chama ele e fala que o carro dele é muito lindo e em seguida fala seu nome e ela demonstra muito interesse pelo Nate. Ela pergunta o que ele queria com ela e ele responde que estava apenas procurando um bom lugar para ir e que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la. Ela então fala que eles podem conversar agora. Ele então pergunta se ela é da cidade. E ela fala que não, que ela é de Baltimore. Nate então pergunta quanto tempo ela está em Miami. E ela responde que já faz 1 ano e que está gostando muito da cidade. Em seguida, ele pergunta se agora pode pegar o número dela, e inexplicavelmente a garota responde que sim. Nate então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim, e ela fala que não, que ele não vai ficar sabendo e que eles só estão se conhecendo. Nate então pergunta se ela gostaria de dar um passeio com ele em sua McLaren, e ela aceita o convite e fala que quer ver ele acelerando a McLaren, que ela gosta muito de adrenalina. Dentro do carro, ele pergunta quais os planos dela, e ela fala que não tem nenhum e que está procurando algo para fazer, e ela acaba falando que eles deveriam ir para o shopping para fazer compras. O YouTube pergunta se ela trouxe a carteira dela, e ela responde que não, que é ele que vai pagar as compras dela. Nate então fala que ele não trouxe sua carteira com ele. Ela então fala que ele pode pagar com sua conta digital, mas ele questiona e diz também que não tem nada disso. Em seguida, o Nate fala para ela pedir o namorado dela para levar ela no shopping, e ela responde que ela está com ele agora e que ela queria que ele a levasse. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele no início, e ela responde que é porque ele chegou de maneira estranha para falar com ela, e ele fala que foi educado e só tentou conhecê-la, mas que a verdade é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ela só quer fazer compras e está interessada no carro dele. Ele fala pra ela descer do carro porque ele já se arrependeu e não quer mais sair com ela. Ela tenta convencê-la a dar uma chance jogando seu charme, mas Nate fala que não balança com mulher interesseira, que só pensa em bens materiais e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o youtuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele.
O youtuber pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para a casa dela agora. O youtuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca, que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O youtuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Naye abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naye. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naye então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e depois dela falar que ela tá bem, ele fala que ela tá muito linda e que a pele dela combina com esse tom de verde e elogia muito a garota. Em seguida, ele pergunta o nome dela
e ela pergunta para ele por que ele quer saber o nome dela. E ele fala que só quer apenas conhecê-la. Em seguida, ela pergunta por que ele quer ser amigo dela. E ele responde que viu ela de longe e que gostou muito do estilo dela e que gostaria de tê-la como amiga. Ele então pergunta se ela tem um namorado. E ela responde que ela não tem nenhum namorado. Ele então pergunta por quê e diz que ela é muito linda, e ela responde que quer ficar solteira no momento. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Ele então fala que o dia está muito lindo e eles poderiam sair para tomar uma bebida e se conhecerem melhor. Porém, ela responde que ela não é fácil assim do jeito que ele está pensando. Ele fala que sabe que ela não é fácil, mas que está fazendo um convite e pergunta se pode pegar o número dela ou seu Instagram. Mas ela fala que ela não está interessada. Ele pergunta se é porque ele é mais velho, e ela responde que sim, que ele parece o avô dela. Ele dá uma risada e leva na esportiva e pega na mão dela e se despede, e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E quando ela vê que ele está em uma super Lamborghini, na mesma hora ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele fala que a Lamborghini é mesmo dele e fala que queria levá-la para sair nesse carro, porém, ela não quis dar nenhuma chance para ele. Ela então fala que pensou melhor e que eles podem sim dar uma volta e se conhecerem melhor. O youtuber então chama ela para entrar no carro e ela entra sem pensar muito, achando que vai se dar bem com o youtuber. Já dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que eles podem sair para beber. O youtuber então fala que tudo bem. Em seguida, ele pede para tirar uma foto dela dentro do carro. A garota deixa e faz até pose para tirar a foto. Logo depois, ele fala que vai postar na rede social e mostrar para os seus amigos a interesseira que ele conheceu. E fala para ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala que não vai descer do carro. Ele fala para ela descer porque ele tem compromisso agora e pede para ela dar licença do carro dele. Ela sai do carro achando ruim e fala que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta qual o seu nome. E depois dela falar que se chama Melry, ele pergunta aonde ela vai. E ela responde que está indo pegar um Uber. Ele então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele agora. E ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta por que ele não está aqui com ela. E ela responde que o namorado dela está trabalhando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que é melhor não. Ele então se despede, aperta a mão dela e vai em direção à sua Lamborghini. E na hora que ela vê que o cara está de Lamborghini, ela não resiste e vai na mesma hora atrás dele. Ela então fala que aprecia o que está acontecendo. O Naya fala que não entendeu e pergunta o que ela quer dizer. E ela responde que se ele quiser chamar ela para eles saírem para beber, que ela ia aceitar. Mas o Naya questiona dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que estava apenas jogando com ele e que não tem namorado. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma. E ele fala que não gostou do jeito que ela tratou ele, ainda mais que não quis passar o seu telefone. Em seguida, ela responde que isso não é um problema e dessa vez ele passa o telefone para ela anotar o seu número sem nenhuma dificuldade. E essa é uma mágica de quem tem uma Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. Ele então pergunta por que ela estava mudando de ideia, e ela fala que viu que ele tem muito potencial. Ele então pergunta se ela está jogando com ele ainda.
E ela fala que não, que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o Nye chama ela para entrar na sua Lamborghini. E ela não perde tempo e entra com ele na sua máquina. Porém, dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance e disse que tinha namorado. E ela fala que achou que no início ele não tinha nenhum potencial. O YouTube então fala que ela foi muito desleal com ele e que ela é uma garimpeira de ouro e mostrou ser uma interesseira. Ele fala para ela descer do carro porque ele não viu nenhum potencial nela e não sai com mulher interesseira. Ela desce do carro achando ruim e falando que ele está perdendo, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele começa mexendo no lixo e pergunta a essa garota se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que não tem dinheiro com ela agora. Ela fala que o cachorro dele é muito bonito e pergunta qual o nome dele. O Nate fala que o nome dele é Rocco. Em seguida, ele pergunta o nome dela e ela fala para ele que se chama Grace. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Bahia. Ela então pergunta o que aconteceu com ele. Ele responde que ele veio para cá para ser um ator, mas que não deu muito certo e ele acabou vindo parar nas ruas. Em seguida, o Nate fala que ele e seu cachorro estão há 3 dias sem comer nada. Ela fala que está indo no Starbucks e pergunta se ele quer alguma coisa de lá. Ele responde que gostaria de um frasco de água e quem sabe uns sanduíches, e pergunta se teria como. Ela fala que sim, que vai trazer tudo para ele e que vai ajudar com o que ela puder. O Nate agradece ela. Em seguida, ela fala para ele esperar que ela vai trazer para ele os lanches. Na sequência, ela volta com 2 frascos de água e 2 sanduíches para ele e o seu cachorro. Ele agradece tudo que ela fez e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ele fala que sua ex-esposa terminou com ele e ficou com todo o seu dinheiro, e que ele veio para cá e acabou se dando mal, e agora ele está na pior. Graças a ela, ele está tendo um dia excelente. Em seguida, ela passa para ele um envelope com $3.500 e fala que é para ajudar ele a se recuperar. Nessa hora, o Nate agradece ela pelo dinheiro e dá um abraço nela e fala que ela é muito especial e generosa. Mas em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela porque ela foi muito legal com ele. Então ele passa para ela o envelope que ele estava segurando com o dinheiro e fala que não precisa do dinheiro e agradece ela pela boa vontade. Na sequência, ele fala que é um youtuber famoso e mostra a câmera para ela que está gravando e fala que é um teste social. E mostra para ela seu carro e eles entram no carro dele. Dentro do carro, ele explica tudo para ela e fala que foi um prazer conhecê-la. Então eles conversam algumas coisas e ela fala que tem que ir embora, e o Nate agradece e fala que ela é uma ótima pessoa. E temos uma garota que foi muito gentil e passou no teste do Nate. O vídeo começa com Joel elogiando o cabelo rosa da garota. Ele pergunta qual é o nome dela e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o elogio de Joel e fala que se chama Ashley. Em seguida, Joel fala que gostou do estilo dela. Além disso, ele fala que ela é muito alta e pergunta se ela pratica algum esporte. A mulher fala para Joel que joga softball. Na sequência, Joel pergunta se ela tem um homem ou se ela tem namorado. E a garota responde que sim, que ela tem namorado.
Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e a mulher responde que já faz mais de 2 anos. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde que não passa telefone para estranhos. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela e a garota fala que é melhor não. Joel fala pra ela que só está tentando conhecer pessoas novas e gostou muito da beleza dela e queria fazer amizade com ela. Mas ela responde que já disse que é comprometida. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala que não o conhece e está indo embora porque está com pressa. Joel se despede e vai em direção à sua Lamborghini. A mulher que havia o rejeitado agora volta perguntando qual é mesmo o nome dele. Joel então questiona por que ela esqueceu seu nome e ela dá uma desculpinha esfarrapada e pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim, que é um dos seus vários carros de luxo. O YouTube questiona e pergunta por que agora ela quer passar o seu número. Ela responde para eles se conhecerem melhor. Joel pergunta sobre o namorado dela e ela diz que não tem namorado, mas ele diz que ela tinha dito que tinha namorado. Ela fala que disse aquilo porque não estava interessada. Joel pergunta se agora ela quer ficar com ele. E ela fala que eles podem sair para dar uma volta e se conhecer melhor. Em seguida, Joel fala que até queria sair com ela, mas que só tem um probleminha. A garota pergunta qual é. Ele fala para ela que ele não sai com mulher interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele entra dentro do carro e fala para ela ter um bom dia e sai acelerando sua Lamborghini. E a garota acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Naya Price dando um oi para essa garota e pedindo para ela esperar. Ele chega dizendo que achou ela linda demais e pergunta o nome dela e se apresenta. Ele fala que se chama Naya. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que faz questão de abastecer para ela porque ele é um cavaleiro. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que acabou de se mudar para Miami para ajudar o seu irmão com o bebê dele. Naya fala que já esteve em Miami, que é uma cidade muito boa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e depois dela responder que não, ele pergunta por quê, pois ela é muito linda. Então, ele pede para ela passar o seu telefone. Na sequência, ele elogia o corpo dela e fala que ela é muito atraente. Ela fala que é tudo natural. Naya fala que ela está de parabéns, mas também não vê nenhum problema quando a mulher quer colocar algo a mais para ficar mais bonita. Na sequência, ele fala que gostou dela e que gostaria de continuar a conversa dentro do carro. A garota topa, então eles vão andando até o Corvette do YouTube. A garota fica impressionada e pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e fala que é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Então, dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela responde que há 6 meses. Depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele começa a tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette e a garota capricha nas poses. Em seguida, ele mostra para ela a câmera e fala que ele caça garimpeira de ouro e que ela não é interesseira, e foi muito agradável e gentil com ele. Ele fala que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal, e no final ele chama ela para entrar no carro para dar uma volta com ele.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua BMW i8. Ele aborda essa linda morena e pergunta como ela está e fala que ela tá muito linda. Ela pergunta o que ele quer com ela e depois dele falar que quer conhecê-la, ele pergunta qual o nome dela. Ele fala seu nome e tenta se apresentar, porém ela fala que ele está perto demais e pede para ele se afastar dela. Ela fala que não vai falar o seu nome. Ele pergunta se pode falar com ela bem rápido, porém ela responde que está com muita pressa. Sendo assim, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está tentando fazer novas amizades, porém a garota fala que não tem nada a ver com isso e sai andando. Em seguida, o Nate vai na direção da BMW e a mulher não resiste e vem se apresentando, pegando na mão dele. Ele então pergunta o que ela ia fazer agora e ela fala que nada demais porque estava indo para a sua casa. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. O Nate fala que tem sua própria empresa no ramo de calçados. Ele então pergunta se ela já andou em uma BMW e a garota responde que não. Ele então chama ela para tirar algumas fotos com o carro dele. E ela topa e começa a fazer a maior pose nas fotos. Em seguida, ele chama ela para eles conversarem dentro da BMW. E é claro, ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e depois dela falar que não, ele fala que isso é bom demais para ser verdade, e ela fala que não tem mesmo namorado. Ele então pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele quando tentou falar com ela. Ela responde para ele que parecia que ele não tinha nada. Ele pergunta por que ela disse isso, e ela responde que é porque ele estava parecendo um vagabundo. Mas nessa hora, o Nate fala que não vai levar ela em lugar algum, porque pra ele já tá claro que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma mulher interesseira. Ele então fala pra ela descer do carro dele. Ela acha ruim e fala que quer ir pra casa dele, mas o Nate fala que ela disse que ele parece um vagabundo e que ele não quer nada com ela e manda ela descer do carro. Ela desce falando que o YouTuber é um fracassado, mas no fim acabou se dando mal.